Oração de hoje. Blindagem espiritual para sua casa e família. Há momentos na vida em que sentimos algo diferente no ar, uma densidade que não sabemos explicar, mas que se manifesta no corpo e na mente. De repente, o lugar que deveria ser refúgio começa a nos pesar. A casa parece perder o brilho, as conversas se tornam mais tensas, a fadiga parece não ter explicação. Nessas horas, é natural perguntar-se de onde vem essa influência invisível que atinge não só a nós, mas também aqueles que amamos. É nesse instante que se revela a urgência da proteção espiritual, não como superstição ou medo do desconhecido, mas como ciência da alma, como prática lúcida que compreende que a vida material e a vida espiritual estão entrelaçadas a todo momento. O Espiritismo nos ensina que a oração não é um gesto vazio, não é fórmula repetida mecanicamente, mas sim uma corrente de energia viva que se projeta do pensamento ao infinito, encontrando forças benéficas que nos envolvem e nos amparam. Quando a prece nasce do coração sincero, ela se converte em ponte entre o humano e o divino, em escudo contra influências nocivas e em bálsamo para a dor invisível. Blindar espiritualmente a casa e a família significa reconhecer que cada lar vibra de acordo com aquilo que se cultiva dentro dele. Palavras agressivas deixam marcas, silêncios amargos também. Mas preces sinceras são capazes de transmutar ambientes inteiros, como se acendessem clarões em salas antissombrias. Ao iniciar essa jornada, convido você a imaginar sua casa além das paredes, além dos móveis e além das memórias. Imagine-a como organismo vivo, pulsando, respirando, registrando cada emoção que ali se manifesta. Se a harmonia reina, o ambiente se reveste de paz e a família encontra descanso. Se a discórdia impera, o lar se torna campo de batalhas invisíveis que esgotam forças e alimentam inquietações. E blindagem espiritual é, portanto, a escolha consciente de semear luz, mesmo quando sombras insistem em se aproximar. É a decisão de transformar cada cômodo em um espaço sagrado, sustentado por orações que não apenas pedem, mas oferecem gratidão, oferecem perdão, oferecem amor. Muitos acreditam que proteger a família é apenas erguer trancas, colocar fechaduras ou evitar perigos externos. No entanto, os maiores riscos muitas vezes não chegam pela porta, mas penetram pelas vibrações que atraímos. O pensamento é força, o sentimento é ímã, a palavra é semente. Tudo o que se projeta volta de alguma forma, encontrando eco no ambiente em que vivemos. Quando elevamos a vibração, criamos barreiras invisíveis contra o mal. Quando nos entregamos à desesperança, abrimos fendas por onde penetram influências que nada têm de elevadas. Por isso, neste momento, você será convidado a participar de algo maior. Compreender que a oração não é apenas proteção, mas construção. Cada frase pronunciada é tijolo de luz. Cada pausa de silêncio consciente é cimento que une essa muralha invisível. Cada respiração profunda é sopro que reforça o campo magnético do lar. Essa prática não é restrita aos iniciados ou aos santos, mas acessível a todos que, de coração aberto, desejam transformar sua casa em templo de paz. Ao longo deste encontro, você vai perceber que blindar espiritualmente não é afastar o medo, mas instalar confiança. Não é apenas expulsar energias ruins, mas convidar presenças de luz. É erguer um farol em meio às tempestades da vida e permitir que, mesmo diante dos ventos mais fortes, o lar permaneça firme como porto seguro. Imagine o poder de oferecer essa sensação de segurança a cada membro da sua família, desde a criança que dorme tranquila até o idoso que encontra repouso na certeza de estar amparado. Este é um convite para ir além da superfície,
para reconhecer que o lar não é apenas cenário da existência, mas palco da evolução espiritual. E que a cada oração, a cada gesto de fé, você está escrevendo um capítulo de luz na história invisível da sua casa. A blindagem espiritual é o ato de assumir responsabilidade sobre o ambiente em que se vive, de compreender que nada é neutro, tudo vibra, tudo influencia, tudo repercute. E quando escolhemos vibrar no bem, atraímos forças que fortalecem, consolam e iluminam. Portanto, ao ouvir esta oração, não se coloque apenas como espectador. Envolva-se. Sinta cada palavra como se fosse pedra luminosa assentada nos alicerces da sua casa. Permita que a energia flua pelas paredes, percorra os cômodos, alcance cada coração que compartilha com você esse espaço. Ao final, terá mais do que uma oração realizada. Terá erguido junto comigo um verdadeiro escudo de luz ao redor da sua família. É hora de deixar de lado as distrações, silenciar os ruídos externos e mergulhar no propósito maior de transformar sua casa em um santuário invisível de paz e esperança. Hoje, você aprenderá que o verdadeiro poder da blindagem espiritual está na constância da fé e na simplicidade da prece que brota sincera. É a partir de agora que sua jornada de proteção começa. Existe um instante em que o coração humano, em meio ao ruído do mundo, começa a ouvir algo diferente. Não se trata de uma voz que vem de fora, mas de um sussurro interno, quase imperceptível, que convida à reflexão. Esse é o chamado da alma. Ele surge nos momentos em que sentimos que o cotidiano não basta, que há algo além da rotina, algo que pede atenção. É quando o Espírito nos lembra de sua verdadeira natureza, de que não somos apenas corpo, mas seres em constante evolução. É nesse ponto que a necessidade de proteção espiritual deixa de ser uma ideia abstrata e passa a ser uma urgência vivida, sentida, necessária. Muitas vezes, esse chamado aparece em formas sutis, uma sensação de vazio em meio à abundância, uma inquietação sem causa aparente, a impressão de que o lar perdeu a alegria que antes transbordava. São sinais silenciosos de que o ambiente precisa de mais do que limpeza física e ordem material. Ele clama por renovação vibracional. O Espiritismo nos mostra que os lares não são apenas casas, são espaços magnéticos onde se fixam pensamentos, emoções e energias. Quando a alma se expressa em prece, abre-se uma via direta para reequilibrar esse campo invisível que sustenta o bem-estar de todos. O chamado da alma também pode se manifestar no olhar dos filhos que buscam segurança, no cansaço dos pais que carregam responsabilidades, na vulnerabilidade dos idosos que esperam serenidade. Em cada um deles existe uma centelha que deseja se reconectar com a fonte maior. Blindar espiritualmente a casa é responder a esse chamado, é atender à súplica silenciosa de cada coração que habita o mesmo teto. É o ato consciente de dizer: estamos abertos à luz, desejamos a paz, queremos caminhar juntos sob a proteção divina. Esse chamado não é privilégio de poucos. Ele ecoa em todos os espíritos que buscam crescer. É como uma bússola invisível que aponta sempre para o alto, lembrando-nos que a verdadeira fortaleza não está em riquezas acumuladas ou muros erguidos, mas no estado vibracional que criamos e sustentamos diariamente. Quando alguém decide ouvir esse chamado e transformar a própria casa em espaço de oração e fé, algo poderoso acontece. O ambiente se reveste de uma energia que ultrapassa paredes e alcança até aqueles que chegam como visitantes, trazendo alívio e paz. Responder ao chamado da alma é, portanto, abrir-se à consciência de que existe um plano maior agindo em nossas vidas. É reconhecer que a oração não é apenas uma tradição herdada, mas um recurso real de fortalecimento interior e de blindagem espiritual.
É entender que a alma pede por alimento e esse alimento vem da fé, do pensamento elevado, da comunhão com as forças superiores que nos acompanham. Quando essa percepção se instala, tudo muda. A casa se torna mais leve, os relacionamentos se tornam mais brandos e até os desafios diários parecem encontrar soluções mais suaves. Neste momento, ao ouvir estas palavras, perceba se dentro de você não ressoa também esse chamado. Talvez ele esteja dizendo que já é hora de transformar sua oração em hábito, sua fé em prática diária, seu lar em espaço sagrado. E ao atender a essa voz íntima, você perceberá que não está sozinho, mas acompanhado por forças espirituais que caminham ao seu lado, fortalecendo cada passo que dá em direção à luz. Existem momentos em que entramos em um lugar e sentimos de imediato uma sensação de alívio, como se o ar fosse mais leve e a atmosfera nos abraçasse em silêncio. Em contrapartida, há ambientes em que o peso é quase físico, sufocante, e logo sentimos a necessidade de sair. Essa percepção não é imaginação, é a realidade das energias que circulam e se fixam nos espaços. A casa, por ser o ambiente em que vivemos nossas alegrias e também nossas dores, acumula vibrações que podem fortalecer ou enfraquecer a vida familiar. O Espiritismo explica que os pensamentos são forças e que cada emoção, cada palavra e cada atitude deixam marcas invisíveis que moldam a atmosfera em torno de nós. O peso invisível das energias se manifesta quando os conflitos constantes permanecem sem solução, quando a mágoa não é dissolvida, quando a desesperança se instala. É como se as paredes absorvessem a tristeza e o chão, o ressentimento. De forma silenciosa, esses registros vão formando camadas, criando um campo vibracional que interfere diretamente no humor, no sono, na saúde física e até na qualidade das relações. Muitos acreditam que a fadiga repentina ou a falta de motivação surgem apenas de causas externas, mas esquecem que o próprio ambiente pode ser fonte de desgaste. O lar deveria ser um santuário, mas sem cuidado espiritual se torna depósito de sombras. Blindar espiritualmente a casa é compreender que não basta abrir janelas para arejar ou acender incensos para perfumar. É necessário mudar a vibração. A energia pesada não se dissipa apenas com gestos superficiais. Ela se transforma quando há intenção, quando a prece é feita de coração, quando a palavra é usada como instrumento de cura e não como arma de destruição. A cada oração sincera, um novo campo magnético é estabelecido e pouco a pouco o peso vai cedendo lugar à leveza. É como limpar um vidro que por muito tempo esteve embaçado. A luz já estava ali, mas precisava de espaço para entrar. Esse peso invisível também pode vir de fora, de visitantes que trazem suas próprias cargas ou até de vizinhos cujas vibrações atravessam barreiras físicas. Ninguém está isolado no mundo espiritual. E é por isso que se torna tão importante construir defesas internas. Quando a casa está vibrando em fé, ela se torna um farol que repele o que é denso e atrai o que é luminoso. É como ajustar a sintonia de um rádio. Quem se conecta à frequência da paz não mais se deixa invadir pela interferência das sombras. Reconhecer esse peso é o primeiro passo para transformá-lo. Se você sente que sua casa está cansada, que a alegria parece ter diminuído, não ignore esse sinal. Ele é o convite da vida para renovar o espaço, para purificar não só as paredes, mas também os corações que ali habitam. Pois o lar não é apenas um endereço, é a extensão da alma. E se a alma busca evolução, a casa precisa acompanhar esse movimento. O peso invisível das energias pode parecer uma ameaça, mas na verdade é um chamado para a ação consciente. Ele mostra onde está a necessidade, onde a oração deve ser direcionada, onde a luz precisa ser acesa
E quando decidimos não apenas perceber, mas agir, iniciamos um processo profundo de cura que ultrapassa o físico e se estende ao espiritual. A casa se renova, a família se fortalece e a paz encontra espaço para se estabelecer de maneira duradoura. A casa é mais do que paredes, móveis e objetos. Ela é reflexo fiel da vida íntima de quem a habita, um espelho silencioso que revela estados de alma e traduz aquilo que não ousamos dizer em voz alta. Quando entramos em um lar onde reina a harmonia, sentimos logo o acolhimento, a serenidade, a paz que parece envolver cada canto. Mas quando atravessamos portas onde a discórdia é constante, percebemos o peso, a densidade, a falta de ar. A verdade é que o lar vibra em sintonia com seus moradores, guardando registros invisíveis de tudo o que se vive ali. O Espiritismo nos ensina que a vida material e espiritual não se separam, mas coexistem em camadas que se entrelaçam o tempo todo. Assim, cada pensamento, cada emoção e cada atitude se reflete imediatamente no campo vibracional do lar. É por isso que a casa se torna projeção interior. Se o coração está em paz, o ambiente transmite paz. Se o espírito está em conflito, o ambiente também se torna conturbado. Essa realidade muitas vezes passa despercebida, mas ela atua silenciosa e poderosamente na qualidade de vida de todos que compartilham o mesmo teto. Muitos acreditam que a felicidade ou a tristeza em casa dependem apenas de fatores externos, conquistas materiais, mudanças de endereço, conforto físico. Mas a experiência mostra que mesmo em lugares simples, desprovidos de luxo, pode existir uma atmosfera de luz que revigora todos que ali vivem. Em contrapartida, lares cercados de riqueza e comodidade podem carregar a sombra da infelicidade, se a vibração interna for alimentada por egoísmo, mágoa ou orgulho. O lar reflete o que a alma cultiva, e isso é um chamado para olharmos para dentro com mais responsabilidade. Quando entendemos que a casa é projeção interior, descobrimos também que temos poder de transformar esse reflexo. Cada oração feita com sinceridade modifica a energia que circula. Cada ato de bondade entre familiares fortalece a muralha invisível da proteção. Cada gesto de perdão desfaz nós que poderiam se perpetuar como peso vibracional. Assim, a casa deixa de ser apenas cenário e se converte em templo, em extensão do sagrado que cada espírito carrega dentro de si. Pense na sua casa agora. Quais memórias ela guarda? Quais sentimentos mais se repetem no dia a dia? Ela vibra serenidade ou ansiedade, harmonia ou conflito? Essas respostas não são para julgamento, mas para tomada de consciência. Se a casa é projeção do que carregamos no íntimo, então transformar o ambiente começa por transformar a si mesmo. E ao trabalhar em sua própria luz, você se torna agente de cura também para aqueles que compartilham sua morada. Blindar espiritualmente a casa é mais do que invocar proteção. É reconhecer que toda mudança duradoura começa no coração dos que habitam o lar. É permitir que a oração não apenas envolva paredes, mas cure ressentimentos, acalme inquietações e desperte esperanças. Quando a alma encontra serenidade, a casa reflete essa vibração como um espelho cristalino. E quando o ambiente se torna projeção da luz interior, a família encontra o verdadeiro sentido de segurança e paz. Toda casa que se abre à luz divina atrai a presença de protetores espirituais, seres dedicados ao bem que assumem, com serenidade e amor, a tarefa de velar pelo equilíbrio do ambiente e pelo amparo da família. Chamamos esses benfeitores de espíritos guardiões. Eles não se manifestam com estardalhaço, não interrompem o curso natural da vida, não nos tomam as rédeas da vontade. São presenças discretas, quase imperceptíveis, mas de influência profunda.
Como sentinelas invisíveis, eles observam, inspiram, orientam e sustentam forças quando nos sentimos enfraquecidos. O guardião silencioso atua de forma tão sutil que muitos sequer se dão conta de sua companhia. Ele se aproxima quando a oração é feita com sinceridade, fortalece quando o ânimo desfalece, traz intuições que parecem pensamentos comuns, mas que carregam sabedoria que não vinha de nós mesmos. Essa é a forma que a espiritualidade superior encontra para nos ajudar, sem nos privar do mérito do esforço próprio. Pois a evolução é conquista pessoal, mas ninguém caminha sozinho. Ao blindar espiritualmente a casa, criamos as condições para que esse guardião silencioso se manifeste com mais intensidade. A vibração elevada atrai sua presença, enquanto o cultivo de sentimentos densos dificulta sua ação. Assim, a responsabilidade recai sobre os moradores. O que é alimentado no dia a dia abre ou fecha espaço para o auxílio invisível. Não se trata de castigo ou privilégio, mas de sintonia. É como um rádio que só capta a estação correta quando está bem ajustado. O guardião está sempre ali, mas só ouvimos sua influência quando escolhemos sintonizar na faixa do bem. Muitos já experimentaram a proteção desse guardião em momentos de perigo ou aflição. Aquela ideia súbita que evitou um acidente. A calma inesperada em meio ao desespero. O encontro oportuno com alguém que ofereceu ajuda no instante exato. Esses episódios não são acaso, mas resultado da presença silenciosa de quem vela por nós. E quando estendemos essa percepção ao lar, entendemos que a casa inteira pode ser campo protegido se houver cultivo constante da oração, da gratidão e da fraternidade. Não é preciso ritual elaborado para convidar esse guardião a atuar. Basta sinceridade no coração. Quando uma família se reúne em oração, mesmo por alguns minutos, cria-se uma corrente de luz que fortalece o laço com esses benfeitores. Eles, então, intensificam sua vigilância, sustentam a paz, inspiram reconciliações e dissolvem influências nocivas que tentam se instalar. O guardião silencioso age sem se exibir, porque sua missão é servir, não aparecer. E seu maior desejo é que aprendamos a reconhecer sua presença através da serenidade que sentimos depois da prece. Reconhecer a existência desse guardião é reconhecer que a vida vai além do visível, que não estamos abandonados, mesmo nos instantes de maior dor, que ao cultivar pensamentos de luz, atraímos aliados fiéis que trabalham incessantemente por nossa harmonia. E quando decidimos transformar nossa casa em espaço de oração, oferecemos ao guardião silencioso as ferramentas necessárias para que sua missão se cumpra plenamente. Transformar o lar em santuário, a família em corrente de amor e a vida em jornada protegida pela luz maior. O silêncio é mais do que ausência de palavras. É um campo vibracional que prepara a alma para ouvir aquilo que o barulho do mundo não deixa perceber. Dentro da casa, ele se torna um recurso essencial de blindagem espiritual, porque interrompe a corrente de dispersão que tantas vezes enfraquece nossa energia. Quantas vezes chegamos ao fim do dia exaustos, não pelo trabalho em si, mas pelo excesso de estímulos, sons, vozes, informações que atravessam o pensamento sem cessar? O silêncio, quando cultivado com intenção, é como um bálsamo que alivia, organiza e abre espaço para a presença do sagrado. O Espiritismo nos mostra que a vibração do ambiente é resultado direto do que se cultiva ali. E se o silêncio é usado como pausa consciente, ele cria condições para que os espíritos benfeitores se aproximem. Nesse instante, a alma deixa de projetar ruído mental e se torna receptiva. É no silêncio que as inspirações mais profundas surgem, que os guardiões silenciosos encontram brecha para soprar intuições, que a oração ganha força porque nasce de um coração pacificado. Por isso, o silêncio não deve ser visto como vazio,
mas como terreno fértil, onde a paz se instala e a luz floresce. Praticar o ritual do silêncio é simples, mas poderoso. Não se trata apenas de calar a boca, mas de aquietar o coração. Pode começar com alguns minutos no final do dia, quando a família se reúne para a prece. Televisão desligada, aparelhos afastados, vozes em descanso. Nesse instante, a casa respira. O campo vibracional se reorganiza. É como se uma cortina invisível caísse sobre o lar, afastando ruídos mentais e permitindo que a luz encontre passagem. O silêncio prepara o terreno para a oração, como a terra que se abre para receber a semente. Muitos têm medo do silêncio porque nele emergem pensamentos guardados, inquietações escondidas, dores que o barulho costuma disfarçar. Mas é exatamente por isso que ele é tão necessário. Quando silenciamos, damos chance à alma de mostrar suas necessidades e, ao fazê-lo, abrimos caminho para a cura. A casa que aprende a cultivar momentos de silêncio se torna mais equilibrada. Os conflitos se dissolvem mais facilmente, porque o silêncio ensina a ouvir antes de responder, a refletir antes de reagir. A blindagem espiritual não acontece apenas na oração falada, mas também nesse recolhimento que antecede e acompanha a prece. É o silêncio que permite que a palavra seja pronunciada com mais consciência, que cada frase seja sentida em profundidade, que a energia se concentre em direção à luz. Quando o silêncio se torna hábito, o lar passa a vibrar de forma mais estável. É como se criasse uma muralha invisível, uma fortaleza de serenidade que repele a agitação do mundo exterior. Por isso, ao preparar sua casa para a oração de blindagem espiritual, lembre-se do ritual do silêncio. Ele é a chave que abre a porta da sintonia com os planos superiores. Ele não exige esforço, apenas disposição. É a pausa que renova, a calma que protege, a quietude que fortalece. E no instante em que todos se unem nesse silêncio, algo extraordinário acontece. A casa inteira se eleva, o ambiente se torna mais leve e o coração encontra a paz que o barulho nunca foi capaz de oferecer. A palavra não é apenas som que se dissolve no ar, mas vibração que permanece no espaço e se projeta em direção a quem a recebe. Quando pronunciada com sinceridade, ela se converte em energia viva, capaz de edificar ou destruir, de curar ou ferir. É por isso que, dentro do lar, a palavra assume papel fundamental. Cada oração que se eleva com fé se torna uma corrente luminosa que atravessa barreiras invisíveis e encontra ressonância no mundo espiritual. É como se cada frase fosse um fio de luz que conecta a casa à esfera superior, tecendo uma rede de proteção que envolve a família. O Espiritismo nos ensina que o pensamento é força criadora, mas a palavra o potencializa, pois materializa aquilo que está no íntimo. Quando transformamos os sentimentos mais elevados em palavras, damos corpo ao que antes era apenas desejo. A palavra sagrada, pronunciada em oração, tem a potência de transformar atmosferas inteiras. Ela limpa o ambiente de vibrações densas, fortalece os que a escutam, reanima os que se sentem fracos. Não se trata de fórmula mágica, mas de sintonia. A palavra só se torna sagrada quando nasce do coração e é pronunciada com verdade. Dentro da casa, a força da palavra pode ser percebida nos detalhes. Uma oração antes da refeição muda o magnetismo da mesa. Uma palavra de bênção dita ao deitar transforma o sono em repouso reparador. Um agradecimento sincero pela presença dos familiares fortalece os laços de amor. Esses gestos simples, quando repetidos com constância, vão impregnando o ambiente de uma energia que se acumula e se expande. Aos poucos, o lar se transforma em templo vivo, onde cada palavra é tijolo que levanta muralhas de luz.
Mas é preciso reconhecer também o outro lado. A palavra descuidada tem o mesmo poder de repercussão. Palavras de raiva deixam marcas, insultos desarmonizam o campo vibracional. Murmurações criam nuvens densas que pairam sobre a casa. O peso que tantos sentem em seus lares nasce muitas vezes do acúmulo dessas palavras negativas, repetidas sem consciência. É por isso que a vigilância constante é necessária. A blindagem espiritual começa pela escolha consciente das palavras que permitimos circular dentro de nossas paredes. A palavra sagrada, quando usada na oração, não precisa ser rebuscada ou elaborada. Ela é simples, clara, direta. O que importa não é a forma, mas a intenção que a sustenta. Uma súplica humilde, feita em silêncio ou em voz baixa, tem mais força que discursos longos e vazios, pois o mundo espiritual não se comove com adornos, mas com a vibração autêntica do coração. É nesse ponto que compreendemos a grandeza da prece espírita. Não existem fórmulas prontas, existem sentimentos que, ao se tornarem palavras, ganham vida e poder. Ao blindar espiritualmente sua casa, faça da palavra instrumento de luz. Use-a para agradecer, para abençoar, para fortalecer. Permita que sua voz, mesmo em tom suave, seja canal de bênçãos para cada canto do lar. Lembre-se de que cada palavra de fé pronunciada se inscreve no campo vibracional da casa, criando uma herança espiritual que perdura. E quando as paredes guardam a memória de orações sinceras, elas mesmas se tornam testemunhas vivas de que o bem pode se instalar de forma duradoura. Assim, a palavra deixa de ser apenas som e se transforma em força criadora. A palavra sagrada é espada que corta as sombras, é bálsamo que cura feridas invisíveis, é chama que aquece a esperança. Quando usada com fé e constância, ela se torna o alicerce da blindagem espiritual, sustentando a paz, fortalecendo a família e iluminando o caminho de todos que compartilham o mesmo lar. Antes mesmo da palavra ser pronunciada, o pensamento já cria. Cada ideia é uma semente lançada no campo invisível que nos cerca, e dependendo da sua qualidade, ela floresce em bênçãos ou em dificuldades. A imagem mental, quando construída com fé e intenção, tem poder extraordinário na blindagem espiritual da casa e da família. É como se o pensamento se tornasse pincel e a mente, tela, e aquilo que se imagina com verdade se projeta como energia concreta que envolve, protege e transforma. O Espiritismo ensina que a mente é força viva, capaz de atrair companhias espirituais de acordo com a sua vibração. Quando imaginamos luz envolvendo o lar, quando visualizamos cada cômodo banhado em claridade suave, criamos um escudo que fortalece a proteção. A visualização não é fantasia, é recurso de sintonia. Assim como um ímã atrai partículas de ferro, a imagem mental de paz e harmonia atrai espíritos benfeitores, ao mesmo tempo em que repele influências nocivas que não encontram espaço em ambientes luminosos. Durante a oração de blindagem, feche os olhos e visualize. Imagine uma luz dourada se expandindo do alto e descendo sobre sua casa. Veja essa luz percorrendo cada canto, iluminando salas, quartos, corredores. Visualize sua família envolvida em um círculo radiante, como se uma muralha de energia clara e firme fosse erguida ao redor de todos. Essa imagem mental, repetida com frequência, vai impregnando o ambiente de uma vibração que se mantém mesmo após o fim da prece. É como plantar uma árvore. No início é pequena, mas com constância cria raízes e cresce até oferecer sombra, abrigo e frutos. A força da imagem mental se revela também no cotidiano. Quando pensamos constantemente em desgraças, em medos ou em tragédias, construímos inconscientemente portais que atraem energias semelhantes.
Mas quando cultivamos imagens de confiança, de saúde, de paz, fortalecemos nossa casa contra a invasão das sombras. A mente é como um projetor que não se desliga. Por isso, escolher o que projetamos é também escolher o que semeamos dentro do lar. Não se trata de negar as dificuldades ou viver em ilusão, mas de aprender a direcionar o pensamento como ferramenta de proteção e cura. A vida apresentará desafios, mas a imagem mental de luz permitirá enfrentá-los com serenidade, impedindo que o desespero se instale e enfraqueça a vibração da casa. É nesse equilíbrio que a família encontra refúgio, não na ausência de problemas, mas na certeza de estar amparada por uma atmosfera que repele a escuridão. Ao incorporar a imagem mental como escudo em sua prática espiritual, você fortalece não apenas a casa, mas a si mesmo. A cada oração, a cada visualização, você está treinando sua mente para permanecer em sintonia com a luz. E quanto mais vezes essa prática se repete, mais sólido se torna o campo protetor. A blindagem espiritual, então, deixa de ser apenas um ato ocasional e passa a ser estado constante, sustentado por pensamentos que se convertem em muralhas de serenidade e paz. A gratidão é uma das forças mais transformadoras que existem e, quando aplicada à vida espiritual, converte-se em chama que ilumina e protege. Diferente do pedido, que muitas vezes nasce da carência ou da necessidade, a gratidão surge do reconhecimento, da consciência de que já somos assistidos e amparados constantemente. Quando transformamos essa percepção em prática diária, a casa se envolve em uma energia tão elevada que se torna quase impossível penetrar nela qualquer sombra. A gratidão, como chama viva, purifica o ambiente, fortalece o coração e cria um círculo magnético que atrai ainda mais bênçãos. O Espiritismo nos mostra que os bons espíritos se aproximam naturalmente de ambientes onde há alegria, reconhecimento e paz interior. Assim como evitamos locais onde reinam murmúrio e descontentamento, os espíritos benfeitores encontram sintonia mais forte em lares onde a gratidão é cultivada. E não se trata de agradecer apenas pelos grandes acontecimentos, mas principalmente pelas pequenas dádivas que sustentam a vida. O alimento diário, o abraço familiar, o teto que acolhe, o aprendizado que nos fortalece, até mesmo a dificuldade que nos educa. Tudo pode ser transformado em motivo de gratidão quando olhado com olhos espirituais. Praticar a gratidão em família é blindagem espiritual, em sua forma mais sutil e poderosa. Quando todos se reúnem ao final do dia para agradecer, ainda que por poucos minutos, criam uma corrente luminosa que se espalha pelos cômodos, impregnando paredes, móveis e principalmente corações. Essa prática simples tem a força de dissolver tensões acumuladas e restabelecer o equilíbrio, porque onde existe gratidão, não há espaço para ressentimento, nem para a sombra da insatisfação. Visualize, por exemplo, sua casa como um templo iluminado por pequenas velas. Cada pensamento de gratidão acende uma nova chama. Quanto mais chamas se acendem, mais intensa se torna a luz e menos espaço sobra para a escuridão. É assim que a gratidão funciona. Como chama que não se apaga, mesmo quando os ventos da vida tentam soprar contra. Porque a gratidão não depende da ausência de problemas, mas da presença de fé. Quando a família cultiva a gratidão, ela se torna escudo coletivo. Aquele que agradece fortalece a si mesmo e fortalece o outro, porque a vibração positiva se multiplica em ondas que atingem todos ao redor. Aquele que agradece abre portas para a inspiração, pois o coração que reconhece o bem se torna terreno fértil para receber ainda mais auxílio. E quando a gratidão é pronunciada em voz alta, seja em oração ou em simples palavras de reconhecimento,
ela reverbera como música suave que preenche a casa de harmonia. Ao incluir a gratidão em sua blindagem espiritual, você perceberá mudanças sutis, mas profundas. O peso das preocupações diminui, os conflitos parecem encontrar soluções mais rápidas, a esperança se renova sem esforço. Isso acontece porque a gratidão eleva a sintonia da alma, colocando-a em harmonia com a providência divina. E uma alma em sintonia com o alto irradia luz que protege não apenas a si mesma, mas todos que compartilham o mesmo lar. Assim, a chama da gratidão não é apenas gesto espiritual, mas estilo de vida. É lembrar-se todos os dias de que não estamos sozinhos, de que a vida nos cerca de oportunidades e de que cada instante vivido é chance de aprendizado e evolução. Ao acender essa chama dentro da sua casa, você blindará não só o ambiente físico, mas a própria essência da família, fortalecendo-a para qualquer desafio que venha do mundo exterior. Entre os símbolos mais belos do Espiritismo está a água fluidificada, chamada muitas vezes de água de luz. À primeira vista, ela parece apenas um copo comum, mas ao ser envolvida por oração sincera, transforma-se em veículo de energias sutis, capazes de influenciar o corpo e o espírito. Essa simplicidade encerra um mistério profundo. Como algo tão cotidiano pode se tornar instrumento de cura, proteção e blindagem espiritual? A resposta está na vibração. A água, por sua natureza receptiva, é como espelho líquido que absorve impressões, registra intenções e transmite o que recebe. Quando a família coloca um copo ou jarra de água sobre a mesa durante a oração, cria-se um campo magnético em torno daquele recipiente. As palavras pronunciadas, os pensamentos elevados, as intenções sinceras impregnam a água com energias benéficas, que depois, ao serem ingeridas, se espalham pelo organismo, revitalizando células, acalmando emoções e fortalecendo a fé. Não se trata de mágica, mas de afinidade vibracional. Assim como a música ecoa em cordas que vibram em sintonia, o espírito benfeitor utiliza o meio simples da água para transmitir auxílio concreto àqueles que pedem com humildade. O mistério da água de luz está em sua função dupla. Ao mesmo tempo em que protege, também cura. Ao beber dela, cada membro da família recebe mais do que hidratação física. Recebe fluidos sutis que renovam forças interiores. Ao aspergi-la nos cantos da casa, o ambiente se purifica, como se partículas invisíveis de luz fossem espalhadas no ar, afastando vibrações densas. A água de luz é, portanto, recurso de blindagem espiritual que une o plano material e o espiritual em gesto simples e acessível a todos. Imagine cada gota dessa água como centelha luminosa que percorre sua casa e seu corpo. Visualize-a descendo pela garganta e espalhando-se como corrente clara que alcança o coração, os pensamentos e até mesmo os sentimentos mais profundos. Essa prática desperta a consciência de que não estamos isolados, mas conectados ao fluxo da vida universal. É nesse momento que a fé se fortalece, porque percebemos que a providência divina se manifesta nas formas mais simples e que basta abrir o coração para receber. O uso da água de luz na blindagem espiritual é ainda convite à disciplina. Quanto mais vezes se repete o gesto de orar sobre a água, mais natural ele se torna. A família passa a associar a prática ao momento de união, e a casa inteira se envolve nesse magnetismo positivo. Crianças aprendem desde cedo a valorizar a oração, idosos encontram consolo no ritual e adultos ganham serenidade para enfrentar desafios. A água se torna, então, não apenas elemento de proteção, mas elo de comunhão entre gerações, fortalecendo o vínculo espiritual da família. O mistério não está no copo em si, mas na força que se deposita nele. Não é a água que se torna sagrada, é a fé que a consagra.
Quando compreendemos isso, entendemos também que qualquer gesto impregnado de intenção amorosa pode ser transformador. A água de luz é símbolo vivo de que o simples, quando unido à fé, alcança resultados grandiosos. E ao incorporar esse recurso ao ritual de blindagem espiritual, você perceberá que cada gole será mais do que alívio físico. Será lembrança concreta de que a providência divina se manifesta de formas silenciosas, mas absolutamente reais. Quando a oração é pronunciada dentro do lar, ela não permanece restrita às palavras ditas ou ao coração de quem a expressa. Ela se expande como onda luminosa que percorre cada canto, alcançando cômodos, objetos e memórias. É por isso que se pode dizer que a prece abraça os espaços da casa, envolvendo-os em vibração protetora e renovadora. Cada ambiente guarda energias específicas. A sala onde a família se reúne, o quarto onde se repousa, a cozinha onde se prepara o alimento. Todos esses locais absorvem as impressões emocionais que ali se acumulam. A oração tem o poder de transmutar essas marcas invisíveis, substituindo o peso de conflitos por suavidade, a sombra do desânimo por luz de esperança. No Espiritismo, aprendemos que o pensamento é força criadora. Ao dirigir a prece a cada espaço, damos forma concreta a essa força, iluminando ambientes que muitas vezes carregam lembranças densas. Imagine entrar no quarto e sentir leveza imediata, porque aquele espaço foi banhado pela oração. Visualize a cozinha irradiando harmonia, transformando o simples ato de cozinhar em gesto de amor impregnado de boas energias. A prece é, portanto, ferramenta de renovação que restaura o equilíbrio do lar. Quando a família se reúne e conduz a oração como quem passeia pela casa em pensamento, cada cômodo recebe uma espécie de bênção particular. A sala é consagrada como espaço de convivência pacífica. O quarto se torna reduto de descanso protegido. O banheiro, símbolo de purificação, se reveste de serenidade. A cozinha vibra prosperidade e sustento. Até mesmo corredores e entradas, muitas vezes ignorados, podem ser abraçados pela prece e convertidos em portais de boas energias. Esse exercício mental não é ilusão, é construção vibracional, é blindagem invisível que se instala de forma concreta. A prática de abraçar cômodos com a oração também ensina a família a reconhecer o valor de cada espaço. Muitas vezes, tratamos a casa apenas como cenário funcional, mas quando passamos a envolvê-la em preces, ela ganha dimensão espiritual. Deixa de ser apenas teto para se tornar templo. E como templo, pede respeito, gratidão e cuidado. Esse reconhecimento modifica não apenas o ambiente, mas a forma como interagimos nele. É importante lembrar que a prece não se limita ao momento formal. A cada gesto simples, podemos reforçar essa blindagem. Uma palavra de carinho pronunciada na sala é oração que abençoa. Uma canção suave cantada na cozinha é prece que magnetiza o ambiente. Uma leitura edificante feita no quarto é oração que fortalece o repouso. Assim, a casa inteira passa a vibrar como corrente de luz, sustentada por pequenas e constantes manifestações de fé. Quando a prece abraça cômodos, a sensação de peso desaparece. O lar se torna espaço de refúgio verdadeiro, onde cada passo encontra serenidade. Essa prática, repetida com constância, impregna as paredes de lembranças de fé, de modo que até visitantes percebem a diferença. É como se o lar falasse por si, transmitindo paz sem necessidade de palavras. E a família, ao perceber isso, encontra ainda mais motivos para continuar cultivando a blindagem espiritual que protege, fortalece e renova. A família é a primeira escola da alma, onde aprendemos lições de convivência, de renúncia, de paciência e de amor.
Dentro de casa, cada encontro diário é oportunidade de evolução. Mas é também nesse espaço que surgem desafios, diferenças de pensamento e momentos de conflito. Por isso, a blindagem espiritual não pode ser restrita ao indivíduo. Ela precisa envolver todos em um mesmo campo vibracional. O círculo da família é a imagem viva desse amparo coletivo. Uma corrente luminosa que une corações em torno da fé e cria um escudo inquebrável contra as forças que tentam semear desarmonia. Ao se reunir em oração, mesmo que por alguns minutos, a família desenha um círculo invisível de luz ao seu redor. Não importa se estão fisicamente de mãos dadas ou apenas unidos pelo pensamento. O que importa é a intenção de se colocar juntos diante da providência divina. Essa corrente cria uma vibração tão forte que se expande além das paredes, alcançando vizinhos, amigos e até pessoas distantes. O círculo da família é, portanto, núcleo de proteção que irradia para fora, mas que também fortalece para dentro, criando unidade que resiste às adversidades da vida. O Espiritismo nos lembra que cada lar tem sua história espiritual, marcada por reencontros e experiências de aprendizado coletivo. Muitas vezes, aqueles que vivem sob o mesmo teto já se encontraram em outras existências, trazendo laços de amor, mas também desafios a superar. Por isso, a oração em família não apenas protege, mas também cura. Ela dissolve ressentimentos acumulados, promove reconciliações silenciosas e inspira gestos de carinho que de outra forma talvez não surgissem. O círculo da família é remédio para feridas invisíveis, porque une espíritos em torno de um mesmo propósito: evoluir juntos. Imagine o impacto de uma família inteira orando em sintonia. Cada coração é como uma chama, e juntas essas chamas formam uma fogueira que ilumina o ambiente, aquece os sentimentos e afasta a escuridão. A criança que ora aprende cedo o valor da fé. O adulto encontra forças para enfrentar responsabilidades. O idoso sente a segurança de que não está só. E todos, unidos, fortalecem-se mutuamente, como elos de uma corrente que não se quebra. Essa prática regular é blindagem poderosa, porque cria um campo magnético coletivo sustentado pelo amor e pela intenção sincera de cada membro. Ao estabelecer o círculo da família como hábito, você estará construindo mais do que um momento de oração. Estará levantando muralhas invisíveis de proteção que se renovam a cada encontro. Estará deixando herança espiritual às gerações futuras, pois os filhos que crescem em lares assim aprendem a levar consigo a prática da prece, perpetuando a luz que receberam. E mesmo aqueles que resistem ou não acreditam, ao participarem desse círculo, acabam sendo envolvidos pela vibração e tocados silenciosamente pela energia de paz que se instala. O círculo da família é a lembrança viva de que a casa não é apenas espaço físico, mas campo sagrado onde almas se encontram para aprender e se transformar. E quando esse círculo é fortalecido pela oração sincera, a blindagem espiritual não se limita a repelir o mal. Ela cria uma atmosfera de amor que se torna escudo, bálsamo e farol, guiando cada membro da família no caminho da luz. Existem forças sutis que, embora invisíveis, se fazem sentir no cotidiano. São vibrações densas que se aproximam quando os pensamentos se tornam negativos, quando as emoções descem à faixa do rancor ou da desesperança, quando o ambiente se abre para influências que nada têm de elevadas. Essas sombras não precisam de formas grotescas para se manifestar. Elas se insinuam silenciosas, como desânimo sem causa, como discussões que surgem do nada, como sensação de peso que paira sobre a casa. É nesse cenário que a blindagem espiritual revela sua verdadeira força, erguendo-se como escudo capaz de proteger o lar contra essas investidas sutis. O Espiritismo nos mostra que ninguém está imune à influência espiritual, pois vivemos em constante troca
com o mundo invisível. Se a sintonia baixa, atraímos companhias equivalentes. Se a sintonia se eleva, espíritos benfeitores se aproximam. O escudo contra as sombras é construído na prática diária da oração, na disciplina dos pensamentos, no cultivo da fraternidade. Ele não é barreira material, mas campo vibracional, que repele o que não encontra afinidade com a luz. Assim como uma lâmpada acesa afasta a escuridão sem esforço, o lar que vibra em prece se torna naturalmente protegido contra influências perturbadoras. Ao erguer esse escudo, não é necessário viver em medo ou desconfiança. A blindagem espiritual não alimenta pavor, mas confiança. Saber que o mal existe não é motivo para temer, e sim para fortalecer o bem. Cada oração sincera é como tijolo colocado nessa muralha invisível. Cada gesto de paciência, cada ato de perdão, cada palavra de amor contribui para a solidez dessa defesa. E quanto mais sólida ela se torna, mais difícil é para as sombras encontrarem brechas. Esse escudo também se fortalece quando a família age em conjunto. A união de intenções multiplica a força vibracional. Se uma prece individual já tem poder de iluminar, a prece coletiva é clarão que dissipa até as trevas mais espessas. Não é por acaso que Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. A presença da espiritualidade superior se intensifica quando corações se unem em fé. E essa presença é o maior escudo contra qualquer sombra. É importante compreender que o escudo não elimina desafios da vida. As provas e expiações fazem parte da jornada evolutiva. Mas a blindagem espiritual garante que, mesmo em meio às dificuldades, as sombras não encontrem espaço para se instalar. O lar se mantém firme, a família encontra serenidade, a esperança se renova. O escudo contra as sombras não é fuga da realidade, mas preparo para enfrentá-la com equilíbrio e confiança. Quando você sentir que o ambiente se tornou pesado, lembre-se de que a solução não está em abrir as portas ao medo, mas em reforçar o escudo da luz. Ore com sinceridade, eleve os pensamentos, convoque sua família a se unir em fé. Visualize a casa cercada por claridade radiante, como muralha que repele toda vibração nociva. E acredite, nenhuma sombra resiste diante da luz que nasce de um coração que confia plenamente no amparo divino. Toda oração produz vibrações que se espalham no espaço, e essas vibrações podem ser comparadas a uma melodia silenciosa que ressoa sem instrumentos e sem voz humana, mas que se faz sentir no íntimo da alma. É a música invisível que nasce do coração quando a fé se eleva em direção à luz. Ela não é percebida pelos ouvidos, mas pelo espírito, que se aquieta e encontra serenidade ao ser envolvido por essa sinfonia sutil. Cada palavra pronunciada em oração, cada pensamento elevado, cada gesto de bondade contribui para a formação dessa harmonia espiritual que envolve a casa inteira. No Espiritismo, aprendemos que o som não é apenas fenômeno físico, mas também espiritual. Há melodias que podem atrair espíritos benfeitores e há ruídos que, ao contrário, atraem perturbações. A música invisível gerada pela oração sincera atua como filtro, permitindo a aproximação de vibrações elevadas e repelindo as que são densas. É como se cada prece fosse uma nota luminosa que, ao se unir às demais, forma um cântico de proteção e paz. O lar, então, se converte em espaço de harmonia, onde até o silêncio parece cantar. Essa música não depende de talento artístico nem de habilidade musical. Ela nasce da intenção pura. Quando uma criança pronuncia poucas palavras de fé, sua inocência cria notas suaves que ecoam muito além do que se imagina. Quando um adulto agradece em meio às dificuldades, sua resignação cria acordes firmes que sustentam toda a família.
Quando idosos se unem em oração, suas experiências se transformam em composições profundas que atravessam dimensões. A música invisível, assim, é coro formado por todos os corações que vibram em sintonia com o bem. Ao blindar espiritualmente sua casa, você pode imaginar essa música percorrendo os cômodos, impregnando paredes, preenchendo espaços vazios, dissolvendo tensões acumuladas. Quanto mais sincera e constante for a oração, mais intensa e duradoura se torna essa melodia. Visitantes que entram em um lar assim não sabem explicar, mas sentem paz, como se uma canção suave estivesse sendo entoada em silêncio ao redor deles. É a prova viva de que o ambiente foi impregnado pela música invisível que a fé produziu. Essa música também atua no íntimo. Quantas vezes, após orar, sentimos calma sem motivo aparente? É a alma que escutou melodias espirituais que não chegaram aos ouvidos, mas que tocaram diretamente o coração. Essa experiência é sinal de que a blindagem espiritual foi reforçada, de que o escudo vibracional se ampliou e de que a casa foi impregnada por notas de luz que continuam a ecoar, mesmo quando já voltamos às atividades do dia a dia. A música invisível é, portanto, resultado natural da oração sincera. Ela não pode ser comprada, não pode ser simulada, não pode ser substituída. Só nasce onde há fé verdadeira, onde há entrega e desejo autêntico de paz. E quando se instala, ela se torna trilha sonora permanente do lar, sustentando a família e blindando-a contra qualquer sombra. Porque, no fundo, o universo inteiro vibra como música, e a oração é a forma mais simples e poderosa de afinar nossa casa à melodia eterna do amor divino. A esperança é como chama que nunca deveria se apagar, mas a vida, com suas provas e desafios, tantas vezes sopra ventos fortes sobre ela. Momentos de dor, de incerteza, de perdas ou de conflitos dentro da própria casa podem nos levar a acreditar que nada vai mudar, que estamos condenados a caminhar sob a sombra. É aí que a blindagem espiritual cumpre papel essencial. Ela não apenas protege contra influências negativas, mas reacende a esperança que parecia adormecida. Cada oração é como sopro suave que reaviva a chama, trazendo calor ao coração e luz ao olhar. O Espiritismo nos ensina que ninguém está abandonado, que mesmo nas horas mais difíceis somos assistidos por espíritos benfeitores e pela providência divina. Porém, é comum que, tomados pelo desânimo, deixemos de perceber esses auxílios. A oração de blindagem funciona como despertar. Ela abre os olhos da alma para a presença constante de forças superiores e mostra que a tempestade nunca é eterna. O lar que se abre à fé reencontra a esperança de que é possível recomeçar, reconstruir, superar. A esperança, quando se instala em uma casa, modifica tudo. As palavras se tornam mais brandas, os gestos mais pacientes, o convívio mais leve. O peso que antes sufocava é dissolvido pela certeza íntima de que o amanhã pode ser melhor. Essa esperança não é ilusão, não é fuga da realidade, mas confiança no amparo divino que se renova a cada instante. É olhar para o problema e dizer: não estou sozinho, a luz me acompanha e nada do que vivo é inútil. Quando a família inteira participa dessa experiência, a transformação é ainda mais profunda. Crianças aprendem que sempre há saída, adultos descobrem novas forças, idosos recuperam ânimo para continuar caminhando. A casa deixa de ser espaço de lamento e se torna escola de esperança. E esse reencontro coletivo cria blindagem natural contra o desespero, contra a descrença e contra a tentação de desistir. Porque onde existe esperança, existe força para resistir e coragem para avançar. A esperança também é ponte que liga o presente ao futuro.
Ao reacender essa chama, a oração coloca a família em sintonia com os planos de Deus, mostrando que tudo o que se vive tem propósito, mesmo quando a razão não consegue compreender. Esse entendimento dá paz, porque substitui a dúvida pela confiança, e essa confiança é o maior escudo contra as sombras do medo. Ao praticar a blindagem espiritual, não se limite a pedir proteção. Peça também esperança. Visualize sua casa iluminada por uma luz que não apenas repele o mal, mas que também guia o caminho. Essa luz é a própria esperança materializada, lembrando a cada um que nenhuma noite é tão longa que impeça o nascer do sol. E quando a alma reencontra essa certeza, o coração volta a pulsar com fé, e o lar se torna refúgio onde a vida é celebrada, mesmo em meio às tempestades. Chegamos ao ponto em que todas as reflexões, práticas e orações se unem para formar um único propósito: transformar a casa em templo vivo e a família em corrente luminosa, sustentada pela fé e protegida pelo amor divino. O fecho de luz é mais do que conclusão, é a síntese de tudo que foi construído até aqui. É o instante em que o coração compreende que a blindagem espiritual não é evento isolado, mas estado contínuo de sintonia, cultivado em cada pensamento, em cada palavra e em cada gesto que se expressa dentro do lar. O Espiritismo nos lembra que toda luz acesa em nome do bem repercute no invisível, expandindo-se muito além das paredes do nosso lar. Assim, cada prece feita em família, cada ato de gratidão, cada silêncio pacificador não se limita a proteger apenas aqueles que estão presentes, mas reverbera como claridade que alcança vizinhos, amigos, até mesmo desconhecidos que cruzam nosso caminho. O fecho de luz, portanto, não encerra, mas abre novos ciclos, mostrando que a espiritualidade não é confinada, mas expansiva, levando paz aonde quer que vá. Neste momento, visualize sua casa completamente envolvida em claridade suave e firme, como se fosse coberta por um manto de proteção luminosa. Imagine essa luz penetrando nas paredes, atravessando portas e janelas, chegando ao coração de cada familiar, mesmo daqueles que não estão fisicamente presentes. Veja essa claridade se projetando para além do lar, alcançando ruas, cidades, conectando-se à grande rede de orações que sustenta a humanidade. Esse é o verdadeiro fecho de luz, quando entendemos que a proteção recebida se transforma em proteção oferecida, que o amparo recebido se converte em amparo doado. O fecho de luz também é convite à continuidade. Ele recorda que a oração de hoje não se encerra aqui, mas se renova a cada novo dia, a cada novo instante em que o coração se volta para o alto. A blindagem espiritual não é muleta, é disciplina. Não é fuga, é fortalecimento. Não é superstição, é ciência da alma. E ao compreender isso, a família descobre que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias externas, mas na fidelidade com que se mantém ligada à fonte eterna do amor divino. Agora, ao concluir este momento, guarde dentro de si a certeza de que sua casa foi abençoada, que sua família foi envolvida por forças benfeitoras e que o caminho está iluminado. E sempre que sentir necessidade, retorne a este exercício, porque cada oração é como nova camada de luz adicionada a essa blindagem. O fecho de luz não é o fim, mas o lembrete de que a claridade está sempre disponível. Basta invocar, basta crer, basta viver em sintonia com a fé. E assim, sua casa deixa de ser apenas espaço físico para se tornar santuário espiritual. Sua família deixa de ser apenas grupo de convivência para se tornar corrente de luz. E sua vida, mesmo diante dos desafios inevitáveis, encontra a serenidade de quem sabe que nenhuma sombra resiste ao brilho constante da fé. Este é o fecho de luz,
a certeza de que o amor divino envolve, protege e guia agora e para sempre.